Se você viveu entre os anos 1990 e 2000, ou teve acesso aos filmes e seriados que foram produzidos naquela época, eu tenho certeza de que já viu alguma produção com as gêmeas Olsen, uma das duplas mais famosas e populares da história de Hollywood. As irmãs se tornaram figuras icônicas na indústria do entretenimento e conquistaram fama e reconhecimento desde muito novinhas, crescendo junto com uma geração que se encantou com seu trabalho. No entanto, apesar de todo o sucesso e de ainda terem boa parte de suas obras clássicas distribuídas, já faz bastante tempo que as irmãs não atuam em novos filmes, o que faz muito de nós questionar o que poderia ter acontecido com elas e com suas carreiras. E é justamente isso que veremos neste vídeo. Vamos conhecer um pouco mais sobre as queridinhas da Sessão da Tarde, entender por que elas deixaram as telas e saber como estão nos dias de hoje. Mary-Kate e Ashley Olsen nasceram em 1986 em Sherman Oaks, Califórnia, nos Estados Unidos. E sua jornada profissional começou muito, mas muito cedo mesmo. Os norte-americanos criaram uma categoria para se referir aos atores mirins. Crianças que tiveram seu talento descoberto desde muito cedo e cresceram sob os holofotes, tendo que lidar com os louros e os desafios que a fama traz. São as chamadas Child Stars. Entre os exemplos mais notórios estão Macaulay Culkin, Miley Cyrus, Drew Barrymore e Lindsay Lohan. E o Brasil também está repleto desses novos talentos, como é o caso de Maísa, Larissa Manoela, Jean Paulo. Mas as irmãs Olsen estão completamente fora dessa curva. Elas foram descobertas com apenas 6 meses de idade e estrearam no show business antes mesmo de completar 1 ano, fazendo com que elas se tornassem baby stars ou algo do tipo. É claro que existem inúmeros bebês que trabalham na indústria audiovisual, seja com algum pequeno papel em um filme ou participando de um comercial de fraldas, brinquedos ou alimentos. Entretanto, estes papéis costumam ser pontuais, e quando as crianças crescem, é impossível reconhecê-las. Mas não foi isso que aconteceu com as irmãs, que tiveram suas vidas acompanhadas por perto por milhões de fãs em todo o mundo. A ascensão das gêmeas Olsen ao estrelato começou quando tinham apenas 9 meses de idade, ao dividirem o papel da personagem Michelle Turner na popular série de televisão Full House, 3 é Demais aqui no Brasil, que estreou em 1987 e durou até 95. Os pais das irmãs tinham uma amiga que trabalhava em uma agência para atores e atrizes e decidiram fazer o teste com as filhas, mesmo não acreditando que poderia dar certo. Mas foi justamente o contrário. Mary-Kate e Ashley foram contratadas quase que de imediato, pois elas pareciam perfeitas para o papel. Basicamente, todas as crianças que passaram pela audição tinham problemas com as luzes, as câmeras e a grande quantidade de pessoas que circulavam nos estúdios de gravação. Por isso, elas choravam muito, o que dificultava o processo. As gêmeas foram praticamente as únicas que eram calmas, simpáticas e não estranhavam os barulhos e todas aquelas pessoas diferentes ao seu redor. Além disso, pelas leis estadunidenses da época, bebês daquela idade só poderiam trabalhar no máximo 20 minutos por dia. Mas como elas eram gêmeas, praticamente idênticas, poderiam revezar na atuação, dando ao estúdio o dobro de tempo que normalmente teriam com apenas uma criança. Elas chegaram a dar um pouco mais de trabalho quando tinham cerca de 11 meses de idade, pois começaram a chorar muito durante as gravações. Imagina, 11 meses. Os produtores até cogitaram substituí-las, mas aparentemente nenhuma criança estava à altura delas. A série acabou se tornando um sucesso, e as gêmeas Olsen eram as queridinhas do público. Seu carisma e talento precoce cativaram espectadores de todas as idades. E elas se tornaram algumas das crianças mais reconhecíveis da televisão americana, o que inclusive provocava certa inveja em uma parte do elenco. Ao longo dos anos, em 3 é Demais, Mary-Kate e Ashley cresceram diante dos olhos do público, passando de bebês adoráveis a jovens atrizes talentosas. Ah, uma curiosidade.
No começo, as atrizes eram creditadas como uma só pessoa, Mary-Kate Ashley Olsen, porque os produtores não queriam que o público soubesse que eram gêmeas que interpretavam o papel. Mas isso não durou muito tempo, e o reconhecimento de que, na verdade, se tratava de duas irmãs parece ter contribuído ainda mais para o sucesso. O programa proporcionou a elas uma plataforma para mostrar seu talento e estabelecer sua presença na indústria do entretenimento. Mas, por incrível que pareça, isso não era consenso. Como comentamos, o talento das jovens atrizes despertava muita inveja entre aqueles que estavam à sombra do seu sucesso. Por isso, havia muitos críticos que diziam que sua carreira teria um fim abrupto assim que 13 é Demais acabasse. Parece que não foi isso que aconteceu, não é mesmo? Com o fim do seriado em 95, as gêmeas Olsen já eram nomes estabelecidos na indústria do entretenimento e começaram a explorar novas oportunidades. No mesmo ano, elas estrearam um longa-metragem As Namoradas do Papai, o primeiro que elas protagonizaram e que teve um destaque considerável, sendo inclusive reprisado várias vezes na TV aberta aqui no Brasil. Elas também lançaram várias séries, como a sitcom Dose Dupla, exibida pela ABC de 1998 a 99, o mesmo canal responsável pelo seriado que as apresentou para o mundo do entretenimento. E Gêmeas em Apuros, de 2001 a 2002, foi exibido pela Fox. Assim como estas obras, a maioria dos conteúdos produzidos pelas irmãs eram feitos especialmente para a televisão. E foi assim que elas começaram a sua carreira, e era algo que elas sabiam fazer com maestria. Portanto, era um mercado seguro. Isso também incluía os filmes que elas produziram. A maior parte deles foi lançada diretamente em vídeo para ser consumido em VHS ou DVD, o que seria análogo aos serviços de streaming de hoje em dia. E quando eu digo os filmes que elas produziram, eu não estou usando uma figura de linguagem, não. É isso mesmo. Em 93, quando ainda tinham apenas 6 anos, as irmãs criaram a Dual Star, uma empresa responsável por gerir sua marca, produtos e produções. É claro que, por questões legais, eram os pais que tomavam frente nas questões burocráticas. Mas Mary-Kate e Ashley já demonstravam uma maturidade bastante avançada e escolheriam os roteiros com os quais queriam trabalhar, além de decidir sobre as mercadorias que seriam lançadas sob o seu selo. E foi assim que elas se aventuraram no mundo dos negócios. Aos 6 anos de idade, lançaram sua própria linha de produtos, incluindo roupas, acessórios, bonecas e produtos de beleza, capitalizando sua popularidade e apelo entre o público jovem. A marca Mary-Kate & Ashley se tornou um fenômeno global, gerando uma série de produtos de sucesso, estampando seus nomes e imagens em diversos lugares e estabelecendo as irmãs como empresárias bem-sucedidas ainda na infância. À medida que entraram na adolescência, as gêmeas Olsen continuaram a expandir seus horizontes profissionais. Elas coescreveram uma série de livros, estrelaram novos programas de televisão, produziram seriados educativos e lançaram diversas linhas de moda e acessórios. Sua marca pessoal cresceu exponencialmente, tornando-se sinônimo de estilo e sofisticação para muitos jovens ao redor do mundo. E essa é uma parte importante de nossa história. Então, lembre-se disso. Além disso, elas continuaram a produzir filmes. Claro que foi o principal motivo para sua popularidade aqui no Brasil. Como comentamos, a maioria dos longas-metragens era produzida direto para vídeo, o que facilitava os trâmites e barateava os custos, popularizando o acesso em nosso país. Elas ainda acertaram em uma fórmula em que viajavam para várias partes do mundo, o que encantava o público e deixava tudo muito mais divertido. Entre os principais exemplos estão Passaporte para Paris, de 1999, Confusão na Austrália, de 2000, Conquistando Londres, de 2001, Férias ao Sol, também de 2001, e Férias em Roma, de 2002. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. Nem mesmo na vida das Olsen. Conforme iam envelhecendo, as irmãs foram se deparando com as consequências de crescer
sob uma intensa pressão da mídia e da indústria do entretenimento, o que por vezes afetou sua saúde mental e bem-estar, algo que é comum entre as child stars que mencionamos. E para piorar, as gêmeas tiveram que lidar com as transições de seus corpos e de seu papel social, algo que é comum para todos nós, mas que tem efeitos completamente diferentes quando expostos na mídia. Por exemplo, como boa parte do público das jovens foi crescendo junto com elas, já não fazia sentido que elas ficassem estagnadas com os conteúdos infantis. Por isso, seus filmes e programas evoluíram com elas, mostrando a realidade da juventude e da adolescência, como os primeiros namoros, a escolha profissional e por aí vai. Foi natural lidar com isso nas narrativas, mas o problema foi quando essas demandas começaram a afetar a vida das irmãs. Gradualmente, elas perceberam que o trato da mídia e das pessoas mudava com elas. Nas entrevistas, elas eram perguntadas sobre seus relacionamentos pessoais, sua sexualidade, seus corpos, algo que não é comum para todos. Geralmente, nós temos privacidade para lidar com estes assuntos e não precisamos escancará-los para o mundo. E se muitas vezes é difícil lidar com esses temas dentro de nossa própria família, imagine abordá-los em uma entrevista transmitida internacionalmente. Mary-Kate e Ashley perceberam que isso seria cada vez mais comum em suas vidas. Se até aqui elas já tinham um enorme desafio de levar uma infância e uma vida normal, a partir de agora, tudo ficaria ainda mais complicado. As irmãs precisavam fugir dos paparazzis com mais frequência e tinham que ser mais reservadas, mas nem assim podiam escapar de situações constrangedoras, como os constantes questionamentos se elas iriam produzir conteúdos adultos depois que fizessem 18 anos. Aliás, como nesta época a internet já havia se popularizado, muitos fãs, se podemos assim chamá-los, criaram sites que faziam uma contagem regressiva para o aniversário da maioridade das gêmeas. Um completo absurdo. E para piorar tudo, isso aconteceu em 2004, enquanto elas estavam produzindo e lançando mais um trabalho juntas, o filme No Pique de New York. Ao contrário da maioria dos seus trabalhos, este longa-metragem foi produzido para os cinemas, um nicho que elas não estavam tão habituadas, mas que provavelmente decidiram arriscar, já que poderia ser uma nova etapa totalmente diferente em suas vidas. E, de fato, foi. Mas não da maneira como elas haviam imaginado. Eu aposto que muitos de vocês conhecem esse filme e que provavelmente gostam dele, lembrando com nostalgia dessa época e dos trabalhos produzidos pelas gêmeas, Olsen. No entanto, ele foi um fracasso comercial, sendo uma das piores estreias daquela época. O longa teve um custo estimado de 30 milhões de dólares, mas só arrecadou 21 milhões, gerando um prejuízo considerável para as empresas envolvidas. Isto, aliado a todo aquele contexto conturbado que comentamos, fez com que este fosse o último trabalho fílmico em que as irmãs estiveram juntas. Mary-Kate ainda fez outras participações menores, como no filme A Fera, de 2011, mas as gêmeas optaram por dar um passo atrás e encerrar suas atividades sob os holofotes. Não dava para culpá-las, não é, pessoal? Ninguém sabe como foi lidar com tudo isso além delas. E para piorar as coisas, Mary-Kate adoeceu durante todo esse processo. Os diversos questionamentos indiscretos, as comparações esdrúxulas e o padrão estético imposto pela mídia fizeram com que ela desenvolvesse uma imagem distorcida de seu próprio corpo, o que afetou profundamente sua autoestima e seus comportamentos até que, infelizmente, ela desenvolvesse um transtorno alimentar. Esta é uma questão tão complicada que, mesmo sendo gêmeas quase idênticas, Mary-Kate frequentemente se comparava com sua irmã e dizia se sentir mais feia do que ela, conseguindo enxergar a beleza de Ashley, mas não a sua própria. E isso se agrava ainda mais quando uma entrevistadora pergunta em rede nacional qual é o número de seu manequim,
como fez a apresentadora Oprah. Inclusive, Ashley precisou divulgar o filme no pique de Nova York praticamente sozinha, pois bem nesta época sua irmã precisou ser internada para tratar de um distúrbio alimentar. E levou um bom tempo até que ela conseguisse se recuperar totalmente. Mais tarde, em entrevista para Marie Claire, Mary-Kate disse que olhava para suas fotos antigas e não conseguia se conectar com elas, o que só reforçava o quanto esse tipo de exposição pode ser cruel com uma pessoa. Por isso, a decisão de se afastar pode realmente ter sido a melhor saída para elas. Mas, e depois? O que aconteceu? A essa altura do campeonato, as irmãs já tinham conseguido fazer um belo pé de meia e já estavam no ranking das jovens celebridades mais bem-sucedidas de Hollywood. Então, elas não tinham muito com o que se preocupar em relação ao dinheiro. Até porque, como mencionamos, elas sempre foram ótimas empresárias. Então, apenas os direitos de distribuição da Dual Star já seriam suficientes para mantê-las por um bom tempo para o resto da vida, no meu caso. Mas elas foram além. Lembra que eu falei que a marca Mary-Kate Ashley era uma parte importante da nossa história? Pois bem, as gêmeas Olsen já conseguiam se sair bem com a venda de produtos vinculados à sua marca. Elas conseguiam este mercado e gostavam dele, especialmente daquilo que estava ligado à moda. Elas até tiveram uma boa experiência depois daquele sucesso inicial, firmando uma parceria com a rede Walmart para lançar uma linha de roupas infanto-juvenil. Trabalhando diretamente com este ramo para além dos produtos que tinham apenas os seus rostos estampados. Depois de certo tempo, quando elas já estavam mais maduras e afastadas de grande parte desse turbilhão de polêmicas, as gêmeas decidiram migrar de uma vez por todas para esse mercado, criando uma grife de roupas de luxo, e isso aconteceu em 2007. As irmãs decidiram criar algo que ia na contramão do que estava acontecendo nos Estados Unidos na época. Elas perceberam que as marcas estavam cada vez mais preocupadas em estampar suas logos, destacar os seus nomes, já que isso era visto como um símbolo de riqueza e sucesso. Para Mary-Kate Ashley, isso não agregava em nada para a roupa em si. Pelo contrário, contaminava a estética com algo que só serviria para aparecer. E foi assim que elas começaram tentando criar algo novo, simples, mas que ao mesmo tempo tivesse muita qualidade e bom gosto, e pudesse representar esse público que estava a fim de se vestir bem, mas sem necessariamente estampar a marca do que estava usando. E elas se dedicaram para isso, viu? O primeiro produto a ser lançado foi apenas uma camiseta branca básica, mas demorou mais de 1 ano até ficar totalmente pronta. E estava tudo bem, porque, como já vimos, dinheiro não era problema para elas, né? A marca das irmãs foi lançada e dessa vez não era vinculada totalmente a elas. Ela se chamou The Who, uma referência a Savile Row, uma importante rua que concentra marcas de grife em Londres. As gêmeas até fazem alguma publicidade para a marca e nunca esconderam que elas eram proprietárias. Mas não existe aquele apelo para vincular sua imagem ao produto como era feito anteriormente. As Olsen queriam que suas roupas tivessem vida própria. Isso é, que fossem vendidas e conhecidas por si mesmas, pelo desenho, pelo material, pelo estilo e qualidade, e não porque as roupas são das gêmeas Olsen, que a proposta funcionou. Atualmente, a marca está entre as mais queridas e é usada por grandes nomes, inclusive pela atriz Elizabeth Olsen, irmã caçula que dá vida à personagem Feiticeira Escarlate da Marvel. Em relação à vida pessoal, as gêmeas se tornaram muito discretas e evitam ao máximo qualquer tipo de exposição. Sabemos que Mary-Kate se casou em 2015 com um banqueiro francês, Olivier Sarkozy, mas o relacionamento chegou ao fim em 2021. Já Ashley se casou em 2022 com Louis Eisner, em uma cerimônia privada e com poucos convidados. O site TMZ anunciou que eles tiveram um filho em 2023 chamado Otto, mas não existe quase nenhuma informação sobre na mídia. Vamos respeitar, né? Vamos respeitar a decisão dos pais. Em relação à possibilidade de ver as irmãs atuando novamente, eu não teria muitas expectativas.
Mary-Kate até flerta com o assunto. Diz que talvez possa acontecer, mas Ashley parece já ter virado totalmente essa página. Pelo menos ainda temos algumas obras disponíveis, né? Para matar a saudade sempre que a gente pode. E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.